E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor Epifânio Galan e esse aqui é meu canal Epifanias. Nessa aula, gente, nós vamos falar sobre forças de atrito e eu dividi essa aula em duas partes. Na verdade, ela está dividida em três partes, né? São duas partes teóricas, onde eu vou discutir com vocês os conceitos principais aí das forças de atrito e resolver alguns exercícios a título de exemplo. E depois tem uma última aula lá só com exercícios do livro, né? São exercícios do Fundamentos da Física, que para quem usar o livro, para quem tiver acesso a ele, são exercícios bem legais também, bem interessantes. Eu acho que vale a pena aí vocês darem uma olhada nesses exercícios para se aprofundar um pouquinho mais nos estudos. O que a gente vai estudar nessa aula, gente, é a força de atrito com tendência de deslizamento. Tá? O que é isso aí na prática, Epifá? Você tem um objeto, aí você vai solicitar esse objeto com uma certa força, e essa força pode ou não colocar um objeto em movimento, mas a tendência do objeto é que ele deslize sobre o apoio. É nesse atrito que a gente vai se dedicar aqui nessa aula. A situação que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Tem um objeto, né, apoiado em cima de um plano, tá? E esse objeto ele vai ser solicitado aí por uma força F. Nesse momento, vamos dizer que essa força F ela é paralela ao apoio, tá? Isso garante para a gente que a gente não tem que se preocupar nesse momento com decomposição de vetores ou com coisas do tipo, tá bom? O que eu quero discutir aqui um pouquinho nesse momento, para vocês entenderem o conceito com mais cuidado, é o seguinte: no dia a dia a gente tem contato aí com uma série de superfícies, né? Várias superfícies aí de apoio, né? A mesa, o tampo de uma mesa, né? A parede, o próprio chão e etc. Tá? Algumas dessas superfícies parecem lisas, né? Quando você passa a mão, elas parecem ser lisas. Mas na real, se a gente pegasse ali, né, ó, um pedacinho dela, como eu marquei aqui de verde, ó, e ampliasse isso aqui, na verdade eu gostaria de ter ampliado muito mais, né, mas não caberia na minha tela, tá? O que a gente veria é o apoio com uma certa rugosidade, né, o apoio meio áspero, né, com certas imperfeições. Usando aí uma certa licença poética, a gente veria um negócio desse tipo aqui, ó, né, umas deformações, assim, um sobe e desce, um negócio meio irregular, tá? A mesma coisa acontece para o objeto. Por mais que o objeto possa, dependendo aí do tipo, né, parecer liso, esse objeto, quando a gente observa microscopicamente, ele é um pouco esquisitinho também. Claro, aqui, né, gente, está completamente exagerado, né? Mas é só para a gente entender mesmo o que está acontecendo, tá? Então vejam, ó, existe um pedaço aqui, ó, podem existir mais pedaços, tá, galera? Então existe um pedacinho aqui onde parece que o objeto está encaixado no apoio. E é justamente esse encaixe que a gente vai denominar como atrito. Tá? Então, é complexo, né, de entender, porque o objeto encaixado ali, ele requer que, para entrar em movimento, a gente faça uma certa força aqui, e essa força tem que ter um certo valor. O valor para conseguir quebrar esse encaixe, para conseguir botar o objeto em movimento. Ou seja, gente, aplicou a força F, há uma tendência desse objeto deslizar, mas para que ele deslize, ele precisa vencer essa resistência aí que aponta para o outro lado, e essa resistência é a força de atrito, que a partir de agora a gente vai simbolizar por FAT, FAT, força de atrito. Vamos seguir? Já nessa tela, galera, a gente tem ali a nossa superfície rugosa. Novamente, o objeto está sobre ela e vai ser solicitado pela força F. Então, eu quero fazer um exemplinho aqui com vocês para a gente poder estudar com calma, tá? Então, se essa superfície é rugosa, como é o caso, a força F é aplicada ao objeto, ele sofre ação de uma força contrária, que é a força de atrito. No nosso exemplo, eu quero discutir com vocês o seguinte: digamos que eu apliquei 1 Newton aí de força no objeto e, olhando para o objeto, o que eu vejo é que ele continua parado. O objeto está em repouso. Que conclusão eu posso fazer nesse momento? Que a força de atrito é igual a 1 Newton. Se ele está parado, a primeira lei de Newton nos garante que a força resultante tem que ser zero. E se eu estou fazendo uma força na tela para a direita de 1 Newton, para a resultante dar zero, ele tem que ter uma força para a esquerda
também de 1 newton. Essa força para a esquerda na tela é a força de atrito. Beleza? Mesma coisa, gente, se eu fizer 2 newtons e ele continuar em repouso, quanto vale o FAT? 2 newtons. E a resultante? 0. E se eu fizer 3 newtons e o objeto seguir em repouso, quanto vale o FAT? 3 newtons. E a resultante? 0. Bom, chega de repouso, Epifa. E se eu fizer 4 newtons, gente, olhar para o objeto e esse objeto tiver entrado em movimento? Que conclusão eu posso fazer a respeito da força de atrito? Com certeza, ela é menor do que 4 newtons. Porque com 4 newtons, o objeto entrou em movimento. Se a força de atrito agora fosse igual a 4 newtons, o objeto teria ficado parado. Então, Epifa, menor que 4 newtons, a força resultante é diferente de 0. Último aí para a gente dar uma pensadinha maior, gente. E se eu fizer 5 newtons, olhar para o mesmo objeto e ele, de novo, claro, entrou em movimento. Afinal de contas, com 4 newtons ele já entrava em movimento. Quanto eu posso afirmar que vale agora a força de atrito? Provavelmente, alguns de vocês, muitos de vocês, se não todos, estão pensando agora, menor que 5. E tem lógica responder menor que 5. Porém, quando eu respondo menor que 5, eu estou levando em conta aí 4,7, 4,8, 4,9, 4,3, e daí eu estaria sendo incoerente com a linha anterior. Porque com 4 newtons esse objeto já entrou em movimento. Portanto, a força de atrito é menor do que 4 newtons. Então, agora, se eu faço 5, obviamente ele continua entrando em movimento, eu não posso responder que o FAT é menor que 5 newtons, mas sim que ele é menor que 4 newtons. Aí você fala, nossa, Epifa, é verdade, né? Então o FAT acabou ficando igual do que ele já estava antes. Exatamente. Tá? Isso vai fazer a gente chegar a uma conclusão importante aqui. Claro que ele entrou em movimento, então a resultante é diferente de 0. Essas 3 primeiras forças aqui, gente, tá? Essas forças de atrito que vêm acompanhadas, digamos assim, do repouso, são chamadas de atrito estático, força de atrito estático. E essas 2 últimas aqui, claro que elas não são as últimas, né? Poderia colocar mais várias forças aí na minha tabela. Elas são forças que vêm acompanhadas aí de movimento, elas são chamadas de força de atrito dinâmico. Alguns autores preferem o termo força de atrito cinético. Você pode escolher aí qual usar. Eu, pessoalmente, gosto mais do termo dinâmico. Maravilha? Resuminho, vai. Mini resumo. O FAT estático é o FAT que vem acompanhado do repouso e ele é variável, certo? Ele, repara aí na minha tabela, ele valeu 1, depois ele valeu 2, depois ele valeu 3. Ele vai mudando de valor de acordo aí com a força que está sendo feita no objeto. Já o FAT dinâmico, que vem acompanhado do movimento, tem um valor constante. Esse aí calcula-se um determinado valor e sempre naquelas mesmas condições, evidentemente, né, com aquela situação inicial do nosso problema, o valor desse FAT é igual. Maravilha? Seguindo então, gente, vou mostrar uma telinha de resumo aqui para vocês, tá? Então, o atrito vai ser separado ali para a gente em atrito de repouso, que é o chamado estático, e o atrito de movimento, que é o chamado dinâmico ou cinético. O atrito de repouso, né? O valor dele, o FAT estático, é igual à força aplicada até um certo limite, né? Tem um limite. Você vai aumentando sua força, aumentando, 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 aumentando. Em algum momento você consegue, entre aspas, quebrar aquele encaixe. E quando quebrou o encaixe, deixou de existir o FAT estático e passa a existir o FAT dinâmico. Tá? Você botou o corpo em movimento. Então, ele tem um limite. Tá? O FAT dinâmico é constante e eu posso calculá-lo com essa continha aí muito simples, com essa formulinha muito simples. FAT dinâmico é igual a um cara que é chamado de coeficiente de atrito dinâmico, que é o μ, letra grega, D, né? μ, D, coeficiente de atrito dinâmico, multiplicado pela força normal, tá? Esse μ aí, gente, ele é puramente experimental, tá? Você pega um dinamômetro, aí você prende o dinamômetro num certo objeto, começa a puxar esse objeto, quando esse objeto entra em movimento, você controla o movimento para se tornar um movimento retilíneo uniforme. Nessas condições, você sabe que o FAT dinâmico é igual à força que você está fazendo ali, puxando o dinamômetro. Então, você acabou de descobrir quanto vale o FAT D. Você conhece a massa do objeto.
Se você garantir que o plano sobre o qual o objeto está é um plano horizontal, a força normal tem o mesmo módulo do peso, então você também conhece a força normal, e aí você substitui o FAT e a força normal e calcula o Mi. Para nossa sorte, já calcularam para a gente aí os mis das mais diversas superfícies de contato uma com a outra, né? E isso ajuda bastante a gente aí a fazer os problemas, os exercícios. Legal? Tranquilinho? Presta atenção em mais um detalhe importante. O FAT no sistema internacional é medido em newtons e a força normal também. Né? Se você jogar a força normal lá para o outro lado, né, passá-la dividindo, como o pessoal gosta de dizer, então o newton do FAT é cortado com o newton da força normal e faz com que a unidade do Mi desapareça. Portanto, o Mi é um cara adimensional, ele não tem unidade. Quando a gente calcular o Mi ou for usar o Mi para em alguma situação, nós vamos ver que ele é dado. Ele é quase sempre um valor bem pequenininho, 0,1, 0,2, 0,3. Evidentemente, ele pode ser maior que isso, mas é mais raro, né? A superfície tem que ser muito áspera. Tá? E esse 0,1, 0,2, 0,3, ele vem sozinho. Ele não tem a companhia de nenhuma unidade. E a justificativa é essa que eu acabei de dar para vocês. Tá? Já o FAT estático, gente, só é calculável com uma fórmula o valor máximo dele. Né? Então, o FAT estático máximo, esse tem uma fórmula, é o coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal. Vocês vão notar aí que em grande parte das situações o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Né? Na prática, é mais difícil você quebrar aquela situação de encaixe do que depois de ter quebrado, manter o objeto em movimento em cima, digamos assim, do encaixe. Tá? Por isso, o Mi estático costuma ser maior do que o Mi dinâmico. Há algumas exceções aí, mas a gente vai estudar essas exceções em alguns exercícios lá na frente, tá bom? E por último, então, só a informação de que o FAT dinâmico tem sempre um valor constante. Calculou, ele vai ser sempre esse valor, claro, repetindo mais uma vez, para aquela situação estudada. Evidentemente que se eu trocar o plano, trocar o objeto e etc., daí o cálculo do FAT vai mudar também. Tudo bem? Pô, gente, agora nós vamos fazer uma tela aqui que eu chamei de estudo de caso, tá? Eu preciso que vocês tenham em mãos aí papel e lápis para vocês fazerem junto comigo, passo a passo, para a gente entender bem isso aqui antes de passar para os exemplos que vem na sequência. Bora lá? Então temos aí um objeto de massa 2 kg, digamos, sobre uma superfície rugosa e horizontal, num local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Suponhamos que essa superfície tenha coeficiente de atrito dinâmico, μd igual a 0,1, e coeficiente de atrito estático, μe igual a 0,2. Tá? Então eu vou solicitar esse objeto com uma força F. Vou saber que ao aplicar essa força F, surge aí uma força de atrito. Então, a gente vai discutir aqui em torno dessa tabela, gente. Se essa força F tiver valor aí, tiver módulo de 1 newton, eu pergunto para vocês, o que será que vamos observar? Será que o objeto entra em movimento ou não? E mais, o que eu precisaria calcular ou conhecer para poder responder isso? Como é que eu posso afirmar se ele vai entrar em movimento ou não? Pensa um pouquinho aí. Tchan, tchan, tcharam, tchan, tchan. O que será? O que será? O que será? O que será? Comento com vocês. Nós vamos lá e vamos calcular o FAT estático máximo. Epifa, por que calcular o FAT estático máximo? Porque o FAT estático máximo é o limite que esse objeto suporta para não entrar em movimento. Tá? Limite que ele suporta de uma força paralela ao apoio para que ele não entre em movimento. Maravilha? Vamos calcular, o μe vale 0,2, a força normal vale 20, para. Por que a força normal vale 20? Plano horizontal. Módulo do peso igual ao módulo da força normal. Peso mg. Então, 2 vezes 10, 20. Portanto, o módulo da força normal vale 20. 0,2 vezes 20 dá 4. Conclusão, se eu fizer uma força nesse objeto até 4 newtons, o objeto não sai do lugar, ele fica paradinho. Voltando para o estudo de caso, eu estou fazendo 1 newton nele. Observação, repouso.
FAT, 1 newton. Força resultante, 0, porque está parado. Aceleração, 0, porque está parado. Bonito, né? Tranquilinho, não é? E se eu fizer 2 newtons? Ah, Epifa, agora ficou fácil. Repouso. FAT, 2 newtons, porque está parado. Resultante, 0. Aceleração, 0. E se eu fizer 4 newtons? 4 newtons é exatamente igual ao FAT estático máximo? Repouso. Epifa, o que é aquele asterisco ali? O objeto está na iminência do movimento, está quase em movimento. Tá? O FAT, 4 newtons, resultante 0, porque está parado, aceleração 0. Agora vamos mudar a brincadeira. E se eu fizer 6 newtons? Ah, Epifa, se até 4 ele suporta parado, 6 é maior que 4, entrou em movimento. Lindo. E quanto vale o FAT agora? Se você respondeu 2 newtons, acertou. Mas eu espero que você tenha calculado esses 2 newtons e não que você ache que é simplesmente fazer 6 menos 4. Até porque o objeto entrou em movimento. Portanto, o FAT estático já não faz mais sentido para mim. Como ele entrou em movimento, tudo mudou. Entrou em movimento, eu tenho que ir lá e calcular o FAT dinâmico, que é 0,1 vezes 20, que dá 2 newtons. Coincidiu, né, com 6 menos 4. Tá? Mas não tinha nada a ver com 6 menos 4. Então, se você calculou e respondeu 2 newtons, lindo, maravilha, certo? 6 newtons empurrando para um lado, 2 newtons de atrito para o outro, resultante 6 menos 2, 4 newtons. Certo? Força resultante igual a MA, né? A velha e boa equação fundamental da dinâmica, né? Segunda lei de Newton. Então, 4 igual a 2 vezes A, 4 dividido por 2 igual a igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Veja só agora, e se a força for 10 newtons? Claro, é maior que 4, bota o corpo em movimento. Quanto vale o FAT? Quem tinha respondido 2 antes, porque tinha feito a conta 6 menos 4, espero que agora não faça a conta 10 menos 4, dizendo que o FAT vale 6, certo? Senão o FAT teria aumentado de valor e você sabe que se o corpo está em movimento, a força de atrito que atua sobre ele é constante. Se ela valia 2, ela continua valendo 2. Beleza? O que vai mudar aí? Agora eu tenho 10 para um lado, 2 para o outro, a força resultante vale 8. D, força resultante igual a MA, eu vou ter 8 igual a 2 vezes A igual a 8 dividido por 2, 4 metros por segundo ao quadrado, e está completo o nosso estudo de caso. Beleza? Se eu fosse vocês, gente, eu voltaria essa tela aqui quantas vezes fosse necessário até entender perfeitamente essas explicações, tá? É uma maneira aí bem interessante da gente estudar esse capítulo e eu acho que vale bem a pena vocês se dedicarem a entender essa tela aqui. Legal? Vamos lá para os exemplos então, gente. Exemplo 1. Um bloco de massa 50 kg encontra-se sobre uma mesa horizontal quando é solicitado por uma força também horizontal de módulo F igual a 200 newtons. Sabendo-se que os coeficientes de atrito estático e dinâmico são 0,3 e 0,2 e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da aceleração do bloco. Primeira coisa, galerinha, quem garante que esse bloco entre em movimento? Ninguém. Né? Como é que eu faço para saber se ele entra em movimento ou não? Lembra do estudo de caso? Vamos calcular a força de atrito estático máxima. Ela é igual a μ vezes força normal. Então, o μ vale 0,3 e a força normal vale 500 newtons. Acho que já rolou agora, né, gente, para todo mundo? Que o plano é horizontal, então o módulo da força normal é igual ao módulo do peso. O peso vale 50 vezes 10, 500 newtons. Só vai mudar um pouquinho quando a gente estiver estudando o plano inclinado com atrito. Aí a força normal não é igual à força-peso e a gente vai ter que dar uma discutidinha lá para chegar à conclusão do valor da força normal. Mas isso um pouquinho para frente aí. Bora lá então? Seguir? 0,3 vezes 500 dá 150. Então o que está acontecendo na prática, gente? Você está solicitando o bloco aqui ó, com 200 newtons, tá? E ele está sofrendo a ação de uma força de atrito estático máxima igual a 150 newtons. Conclusão, entre em movimento. Tá? Se entra em movimento, esquece isso aqui, né? Já era. Tá? Não vamos pensar mais nisso aqui. E vamos calcular o FAT dinâmico, que é igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Portanto, 0,2 vezes 500, 100 newtons. Agora, então, o que nós temos, galera? 200 newtons para um lado, 100 newtons para o outro, força resultante 200 menos 100. Vamos usar o velho e bom
força resultante igual a MA, 200 menos 100 igual a 50A, 100 igual a 50A, 100 dividido por 50 igual a igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Exemplo 2, galera. Um bloco de massa a 3 kg encontra-se sobre uma mesa horizontal quando é solicitado por uma força também horizontal de módulo 5 newtons. Sabendo-se que os coeficientes de atrito estático e dinâmico são 0,3 e 0,2 e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da aceleração do bloco. Galera, mesmo método do 1, né? Calcula primeiro o fato estático máximo, vai lá bonitinho, faz 0,3 vezes a força normal, que é 30, isso dá 9 newtons. Então, como eu estou fazendo 5 newtons nele, esse carinha simplesmente não entra em movimento. A aceleração é igual a zero e o exercício 2, e o exemplo 2, né, acabou. Exemplo 3, gente. Um bloco de massa 2 kg desliza em MRU numa mesa horizontal sob a ação de uma força também horizontal de módulo 10 newtons. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o apoio. Vamos lá, gente. Objeto em movimento retilíneo uniforme. Segundo o princípio da inércia, né, a famosa primeira lei de Newton, um objeto que está em MRU tem sobre si força resultante igual a zero. Nesse caso, ele tem uma força de 10 newtons o solicitando para algum lado e ele continua em MRU. Isso significa que ele tem que ter 10 newtons para o outro lado. Esses 10 newtons devem ser a força de atrito. Conclusão, o objeto está em MRU, a resultante é zero, a força de atrito, que nesse caso é dinâmico, porque está escrito que está em movimento, é igual a força F. O fato dinâmico é μ vezes força normal. O μ eu desconheço, né? Eu estou tentando descobrir esse cara, a força normal vale 20, a força F vale 10, divide tudo por 20. 10 dividido por 20 igual a μ, μ é igual a meio. Lembra a diquinha? Sem unidade, porque teríamos aqui 10 newtons dividido por 20 newtons. Daí cortaria esse newton com newton e aí sobraria só o 0,5. Beleza? Então, vou encerrar essa primeira parte por aqui, gente. E na parte 2, tem uma sequência aí com mais exemplos e com exercícios de aplicação das leis de Newton, agora com atrito. Vale bem a pena vocês fazerem, mas é muito importante que vocês tenham primeiro entendido essa parte 1, né? Que vocês retomem os exemplos, talvez peguem mais exercícios para fazer, e aí sim vocês seguem aí para a parte 2 para se aprofundar um pouquinho mais dentro aí do capítulo de força de atrito. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o joinha, recomenda para os amigos aí o canal, o vídeo e, enfim, outros vídeos aí que vocês curtirem também. Se inscreve no canal para receber as notificações de vídeos novos. Beijo para todo mundo, fui!